Olá, aqui é Gisele Vandermoor e eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem o tempo todo quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem. O que causa dificuldades e ou transtornos de aprendizagem? Então, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, porque a gente tem uma resposta muito simples para essa pergunta. Tudo! Tudo pode causar dificuldade e transtorno de aprendizagem. Vou mostrar uma imagem para vocês que vai resumir essa minha resposta, tá? Finge que esse quadrado aí, formado por esse quebra-cabeça que está na imagem, é uma pessoa, tá? Então, para que essa pessoa esteja aprendendo muito bem, esteja aprendendo plenamente, ela precisa que todas essas pecinhas desse quebra-cabeça estejam bem, estejam presentes e mais, que elas estejam encaixadas. Então, às vezes, a gente até tem todas essas pecinhas do quebra-cabeça em dia, mas uma tá um pouquinho afrouxada com a outra, ou então uma trocou de lugar com a outra, enfim. Tem vários motivos pelos quais uma pessoa pode ter dificuldade de aprendizagem. Então, vamos analisar cada uma das pecinhas do quebra-cabeça, tá bom? A primeira pecinha é o fator orgânico. O que é o fator orgânico? Quando a gente fala de fator orgânico, é o fato de nós, seres vivos, termos órgãos, para que esses órgãos façam o seu papel no nosso funcionamento, né? Então, como é que eu posso pensar em fazer a digestão, por exemplo, se o meu intestino não estiver funcionando bem? Como é que eu vou respirar se os meus pulmões não estiverem ok? Assim como a gente precisa dos nossos órgãos que estão envolvidos na aprendizagem funcionando bem, que eles estejam ali presentes, para que a gente aprenda, né? Olhos, ouvido, cérebro, boca, mão, etc, etc, etc. Todas as partes do nosso corpo estão de alguma forma envolvidas com a nossa aprendizagem. Não é só cérebro, não é só visão, audição. O corpo como um todo aprende. Segunda pecinha do nosso quebra-cabeça da aprendizagem, fator pedagógico. Fator pedagógico é importante? Pra caramba, né? Não adianta que a criança tenha total capacidade de aprender se a escola onde ela está inserida não tem uma proposta pedagógica que atenda aquela criança. Então, às vezes, a criança está no máximo da sua capacidade de aprendizagem, mas de repente ela não está no local correto de aprendizagem. Uma simples mudança de escola já resolveu a dificuldade de aprendizagem de vários alunos meus. Então, é um fator que a gente precisa considerar. Terceiro fator, fator social. O social influencia muito a nossa aprendizagem. Um aluno que tem uma inteligência superior, que aprende com muita facilidade, que aprender para ele não é problema. Mas se ele estiver inserido num fator social onde ele tem uma carga negativa, se ele de repente começa a sofrer bullying, com certeza isso vai começar a afetar a aprendizagem dele, tá ok? Quarta pecinha dos nossos fatores a considerar na aprendizagem, fator emocional. De repente, o aluno está passando por um momento onde ele está sofrendo de ansiedade, ou então de depressão, ou então alguma questão emocional que ele ainda não entende bem. Está ocorrendo com ele e aquilo de uma maneira indireta acaba afetando a aprendizagem porque está abalando todo o estado mental daquela pessoa. Então, o fator emocional é um dos fatores que mais influenciam, provavelmente negativamente, na aprendizagem, tá? Próximo fator, familiar. O fator familiar, eu me arrisco a dizer que está bem linkado, bem ligado, né, com o fator emocional. Se a criança está inserida num ambiente familiar, onde ela recebe incentivo para aprendizagem, onde ela não é julgada pelos seus erros e sim incentivada a melhorar cada vez mais, etc, etc, ela tem um ambiente familiar favorável à aprendizagem. Agora, se a criança está num ambiente familiar onde erros não são tolerados, onde de repente ela presencia situações não muito legais entre os adultos, então esse contexto pode ser negativo para a aprendizagem daquela pessoa. Próximo fator, fator cognitivo. O que é cognição? Cognição
é o conjunto de habilidades que o nosso cérebro tem normalmente para que a aprendizagem aconteça. Esses fatores cognitivos são memória, linguagem, percepção, atenção. E aí, se um desses fatores cognitivos não está em dia, não está bem desenvolvido, não foi devidamente estimulado, então a criança vai ter sim, fato, com certeza ela vai ter problemas de aprendizagem. Pode ser que uma dessas habilidades não seja bem desenvolvida por conta de um transtorno de aprendizagem. E aí esse realmente vai ser o fator que vai causar aquela dificuldade. Por exemplo, a pessoa que tem déficit de atenção. A atenção é uma função cognitiva. Essa pessoa com certeza vai ter problemas com a aprendizagem. Lógico, cada pessoa é diferente uma da outra. Nós teremos aí dificuldades em menor escala e em maior escala, mas alguma dificuldade vai ter, tá? Próximo fator a se considerar, fator cerebral. Cérebro é o quartel-general do nosso corpo, né? Toda parte do nosso corpo que está funcionando, que está se movimentando, é porque tem o cérebro ali comandando, dando ordens para que tudo ocorra de maneira orquestrada. E aí, se o nosso cérebro tem algum tipo de problema, qualquer que seja ele, e por menor que seja, alguma coisa não vai funcionar bem, tá? E isso provavelmente vai afetar, sim, a aprendizagem. Penúltimo fator aqui a gente considerar é o fator escolar. A escola como um todo é um ambiente onde o aluno tem uma espécie de treinamento para o futuro, né? Onde ele já aprende a questão social, onde ele já aprende valores, etc, etc. E aí nós temos escolas e escolas, né? Eu não posso aqui dar exemplos porque temos milhões de exemplos diferentes. Mas, por exemplo, se a pessoa foi criada com um conjunto de valores e ela chega na escola e é uma escola que tem um conjunto de valores diferentes do dela, provavelmente vai acontecer algum choque nessa aprendizagem, porque a criança vai ficar um pouco confusa. Então, até isso é um fator a se considerar quando a gente vai escolher uma escola para o nosso filho. E, por fim, o fator funcional. O fator funcional tem tudo a ver com o primeiro fator que a gente falou, que foi o orgânico. Eu falei para vocês que o orgânico é a questão da gente ter todos os órgãos, todas as partes do corpo que estão envolvidas na aprendizagem presentes, né? Só que não adianta nada a gente ter essas partes do corpo presentes se elas não funcionarem, né? Então, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas que tem as pernas, ela tem as pernas. O que a gente precisa para andar? Pernas, certo? Nem sempre, porque muitos cadeirantes têm as pernas, mas elas não são funcionais por algum motivo. Nós temos vários motivos e ela tem a parte orgânica necessária para realizar o movimento de andar, mas não tem a parte funcional. Então, a gente também tem esse tipo de problema que pode afetar a aprendizagem. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, espero que eu tenha ajudado, tá? E compartilhe aí com todo mundo para poder todo mundo ficar sabendo desses inúmeros motivos que afetam a aprendizagem, tá bom?